Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João, sim, e o meu boné finalmente chegou do Pokémon Center, depois de uma longa viagem. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e enfim a Guard surgiu e mostrou a que veio. E pra gente completar a nossa bancada aqui, temos as visitas do Senhor Laga-Laga, o Nicolas Volpe, lá do Fala Miau. Bem-vindo, Nicolas. Valeu, galera. Aqui é o Nicolas, Senhor Laga-Laga, e eu estou feliz que a Lugia tá jogando bem. Isso aí, essa até parte sacanagem, aí, né, falar isso. essa parte aí eu já não gostei, não. Vai apanhar pra minha Guard. Então, é até sacanagem, porque quando a Lugia jogou mal, né? Pois é. Vai fazer apanhar o pra quê? minha Guard. Já falei. Vai apanhar, vai tomar, E vai o tomar. poderoso, dondoso Tatsugiri, Deck Babies, olha só. Eu tomei uma pavora desse dondoso aí essa semana. Era a lista. Quero isso também. Verdade, Mas verdade. vamos lá. Pessoal, só lembrando que esse episódio do Dragon News é um oferecimento lá da Geek Shop Oficial. Você pode comprar cartas avulsas, produtos selados, acessórios, tudo voltado pro nosso joguinho querido lá na Geek Shop. E se você usar o cupom DRAGONEWS10, você vai ganhar 10% de desconto lá na sua compra. Não se esqueça, www.geekshopoficial.com.br e usa o cupom DRAGONEWS10. É isso aí, vamos pro episódio da semana. Bom, nossa primeira notícia desse episódio é que no primeiro episódio da nova série de Pokémon, né, Pokémon Horizons, apareceu um novo Pokémon, um bicho que ainda não tem nome. Ele parece ter relação com o Terápagos ou Terapagos, eu não sei como é que vai ser a pronúncia desse Pokémon que vai surgir na DLC lá, The Indigo Disc, aquela tartaruga com os símbolos dos tipos, né? Ele parece ser uma mini tartaruguinha, até a especulação é de que ele poderia ser uma outra forma, uma versão mais jovem, uma pré-evolução do Terápagos, mas a gente ainda não sabe direito o que vai ser. A protagonista desse desenho novo, a Liko, ela também ganha um cristal que parece ter a ver com tipo grama, né? A especulação aqui não tá muito claro ainda, porque o anime tá no começo, mas o esquema é que assim, tem mais um bichinho aí pra gente. Vocês acharam bonitinho? Vocês estão assistindo? Como é que tá? Eu assisti a primeira parte, na verdade, né? Eu não sei, pelo que eu fiquei sabendo de notícias, eles iam lançar os dois, o episódio de 1 hora. Só que quando eu fui assistir, eu acho que tava dividido. Ou lançou dividido mesmo, eu tô perdido nisso aí, mas só assisti a primeira metade. E na primeira metade, ela ainda não tinha encontrado com essa tartaruguinha, não. Só contou um pouco da história ali e o colar que ela ganhou, se eu não me engano, da avó. Da avó, isso. E esse colar ela nem tava usando muito, não, e tava escondido. E, não sei se é equipe vilã ou não, uma galera tava atrás pra poder roubar esse colar dela. E chega um cara lá do Charizard pra defender ela, e ela meio que foge, o episódio acaba. Porque Então, assim, não iam deixar de colocar um Charizard no primeiro episódio, né? claro, né? Esse é o personagem aí, eu já nomeei ele. Ele é o personagem hype. Tá? Ele é o personagem hype. Ele tem os dois Pokémons mais hypados da franquia, né? Que é o Charizard e o Pikachu. Como que pode? Eu não quero nem saber o nome desse cara. Pra mim... Mas só pelas imagens. Ele eu acho que é o... Como é que é o nome? É uma forma de você capitão. desapegar. Tipo assim, Sem vamos desapegar do que a gente tem? Vamos. Mas não tanto, demorou. desapegar Eles sem fizeram desapegar. o personagem hype lá. Eu chuto que essa tartaruguinha é meio que uma pré-evolução dessa Terápagos aí. Eu tô achando que é outra forma, sabe? Tipo como Corai do Mirai? Como era o Gigantamax, sabe? Que o Gigantamax, o bicho mudava de forma e tipo crescia. Zacian mesmo, né? Ou tipo Zacian, espada. sabe? Tipo, a tartaruguinha é daquele jeito, se ela pegar o cristal da menininha aqui, ela vira outra tartarugona.
Faz sentido, é verdade. Entendeu? Meu chute é esse aí. Que, sei lá, eu achei esse Pokémon aí, o Terapagos, eu achei assim, o design dele maneiro. Eu gostei Diferente também. daqueles outros. Eu Outros lá, eu não curti, acho não. que a pronúncia é Terápagos, tá? Porque tem a ver com Galápagos. Me lembra as Crystal Beast do Yu-Gi-Oh! Não, a gente não fala desse jogo aqui. Eu não conheço. Ok, então. Os caras não acertaram o tamanho da carta, vão acertar o jogo? Pô, Você Não. tem argumentos que não podem ser refutados. brincadeira, pessoal. Gosto muito de Yu-Gi-Oh! Joguei bastante quando era moleque, mas é muito caro pro meu bolso. Meu bolso que não gosta. Bom, continuando aqui, a gente tem uma outra notícia que vai ter uma coleção a ser lançada no Japão em maio, dia 19 de maio a princípio. Na verdade, não. Besteira, falei besteira. Ela era para ser lançada no dia 19 de maio e ela mudou de data de lançamento para 21 de setembro. Essa coleção é a Raging Surf. E por que ela é importante? Porque ela vai trazer a primeira carta do Goldengo, né? Ele vai vir como Goldengo X. E aí tem tudo a ver, né? Porque ele tá surfando e ele vai vir numa coleção que tem surf no nome, né? Uhum. Então... Achei um ataque de oportunidade, né? É um Mas ele é ataque do de tipo oportunidade. Hã? Não. Ele Não. é metal, não é? Cara, não sei. Eu não peguei ele ainda no jogo, não sei como é que faz. Eu sei que ele tem que pegar as moedinhas lá pra poder pegar ele. Ele Ele é é Metal Fantasma. metal fantasma. E a carta dele, será que vem metal, Fantasma? Então, ele vai vir, né, como carta X. Se for metal, se for fantasma, ele vai vir psíquico, né? Psíquico, se for metal, é metal mesmo, né? Não sei como é que eles vão fazer isso não, cara. Vai ser bem difícil. Até essa coleção aqui, ela vai ser importante, até porque a gente levanta esse ponto, né? Porque o Goldengo vai sair, vai ser a primeira aparição dele em carta. Tô torcendo para que venha uma carta Baby dele, né? A minha Pokédex agradece. Pra eu não ter que colocar um Goldengo diferente, né? Que nem eu tive que fazer com Eternatus em Galar. Mas tirando ele, vai ficar só o Finizen, o Palafin e a pré-evolução dele, o Gimmighoul, né? Sem carta, além dos paradoxos, né? Carta sem ter a presença em carta ainda, né? Os paradoxos devem sair, por enquanto, né? A gente já teve alguns. Então a gente tá fechando a Pokédex naquela ideia de início de bloco, né? Você primeiro traz o apelo só com os Pokémon novos, com as mecânicas assim, mais devagar, até como a gente falou acho que no último episódio, né? Que vai ter, como a gente já esperava, um Terastal de tipo diferente, que vai ser o Pokémon favorito do Nicholas, né? Que é o Charizard Dark. Então, a partir mais ou menos ali por setembro, ou da coleção depois de setembro, a gente deve começar a ter os Terastal de tipo diferente, o Terastal com outros efeitos, ou novas mecânicas, né? Como foram a Amazing Hair, como foram as badges, golpe fluido, golpe decisivo, né? Então, agora o jogo começa a ganhar as complicações desse bloco, né? Peraí, nesse bloco que tá chegando, vai ficar faltando ainda essas cartas do Gimmighoul e Finizen, Palafin, Goldengo, ou eles vão lançar nesse bloco? Eu não entendi essa parte. Entre a nossa Escarlate e Violeta, que é a Scarlet X e a Violet X do Japão. Sim. E a nossa Evoluções em Paldea, que vem em junho, todos os Pokémon, tirando alguns paradoxos, o Gimmighoul, o Goldengo, o Finizen e o Palafin. Todos os outros Pokémon novos já vão ter pelo menos uma carta, seja ela com caixa de regra ou não, entendeu? Então tipo, como então pode todos ser os que na Pokémon... segunda coleção a gente não receba esses Pokémon ainda. Finizen, Palafin, Gimmighoul. Não vai receber ainda. Só vai chegar não vai terceira, receber. Então, né? Só vai chegar mais pra frente. Entendi. E aí depois que completa, né? Tipo, todo Pokémon recebeu pelo menos uma carta, é o normal que a gente comece a ter as novas mecânicas, né? Porque já confirmou o Charizard com Terastal diferente, provavelmente vai ter algum outro, né? Terastal, porque, por exemplo, na nossa Escarlate e Violeta 2, tá confirmado que a gente vai ter o Skeletor GX, a gente falou dele aqui, que é aquele que bate 270 menos. Mas, né, uma do Starter Set que vai ter é o do Mewtwo X e do Skeletor GX.
para lançar lá em setembro no Japão. Então, como já vai ter acabado de lançar um Skeledirge, a expectativa é que muito provavelmente esse outro Skeledirge vai vir com um Terastal diferente, vai vir com alguma coisa diferente. Esse é o rumor, entendeu? Porque a gente já tá completando, né, entre aspas, a Pokédex da região. Então a gente começa a abrir espaço para o quê? Para as novas mecânicas, porque o apelo, né, dos novos Pokémon ele começa a se reduzir, né? Poxa, o jogo saiu... também? Não. O Charizard tá confirmado que é Dark. Não, a tipagem dele que eu não lembro. Se é fogo Dark ou se é fogo... se ele é fogo Dark, não sei, hein, cara. Você sabe, Nicolas? Sei nada, eu comecei com... Ele é fogo fantasma. Fogo fantasma. Você foi de carnaval, cara? Eu fui mas sem saber o que ele ia virar. Eu fui de patinho e aí eu me surpreendi. Eu vi o que ele ia virar antes, eu ia escolher ele. Aí quando eu vi que ia virar, eu falei, não dá não, mano. Não dá pra... louco, adorei. Não dá pra ter ele dançando não, na minha tela. Eles estão tentando fazer o Pokémon no Brasil, mas não estão tendo coragem de falar que é no Brasil ainda. Eles vão fazer. Eles estão perdendo boas oportunidades. Eu vou falar pra você que eu começaria de patinho e a primeira Everstone que eu achasse eu dava pra ele. Pô, eu achei maneiríssimo com a Quaval. Eu não consigo não gostar de um Pokémon. Depois, se você tiver, manda pra mim pra eu botar na minha Pokédex. Tem lá. E o Skeledirge também, a pré, a Foco. Enfim, continua, Alzir, te atrapalhei. Não, de boa. Bom, então, esse é o rumor, né? Então a gente aqui fica na especulação. A gente tem até um calendário, mais ou menos, que a Pokébit tá conseguindo montar para poder entender como que vão ser os lançamentos no Japão, pra gente imaginar o que vai ser em cada coleção nossa aqui no Ocidente, né? Uhum. Até passando aqui, né, com essa mudança de data da Raging Surf, que era para maio, né? Porque a gente teve o quê? Triplet Beach, que já lançou, Snow Hazard e Clay Burst, que acabou de lançar no Japão, e essas três vão formar a nossa Escarlate e Violeta 2 Evoluções em Paldea, né, que a gente vai receber em junho. Fora isso, o que vai ter no Japão, né? Eles vão receber aquela Pokémon Card 151 em junho, vem logo depois, né? Então a gente tá em abril, que eles receberam o Clay Burst e Snow Hazard, aí eles vão ficar maio sem coleção, e em junho vão receber a Pokémon Card 151. Eu volto nesse ponto depois. Aí, depois da Pokémon Card 151, ali perto, né? A gente vai ter a preparação. Aliás, ali perto não, né? Já em setembro, a gente tem, junto com a Raging Surf, a gente vai ter os decks, né? O Starter Set Terastal do Mewtwo X e do Skeledirge, tudo em setembro, lá. E essas coleções vão lançar depois daquela Ruler of the Black Flame, que era aquela coleção que lá atrás a gente falou que, pô, olha, eles registraram esse nome aqui, vai ver, tem a ver com o TU, e no fim das contas era o Charizard X Terastal Dark, né? Então, provavelmente... Nossa, esse aqui ficou bem complicado de traduzir, né? Mas é assim... Com essa mudança de data, né, a tabela de lançamentos, né, da Pokémon no Japão, né, dá a entender que a nossa Escarlate e Violeta 3, ali entre agosto e setembro, perto do Mundial, fica sempre aquela questão, ela vai vir antes do Mundial, vai vir logo depois do Mundial, vai lançar no Mundial. Seguindo os padrões que está sendo feito, provavelmente vem antes para valer para o Mundial. Pois é. Porque a coleção de Scarlet Violet veio 15 dias antes do europeu. A próxima coleção vai vir 15 dias antes do Nike, do né? América, do Nike, isso. Provavelmente vai seguir a mesma linha pro Mundial. Eu tô imaginando do mesmo jeito que o Silver Tempest também veio 15 dias antes pro Light. A não ser que tenha alguma coisa muito bizarramente forte e eles façam um lançamento pra depois, igual aconteceu, se eu não me engano, foi com o Zoroark, lembra? O Zoroark aí foi a rotação, né? Então, mas aí foi antes, mas aí a gente tá falando de outro momento, né? Eu acho que agora, do jeito que eles estão seguindo, tipo, esse padrão, pelo menos, dos últimos 4 internacionais... Então, mas só que eles adiam, só que a rotação não ia acontecer antes do Mundial, eles fizeram isso
a rotação sempre acontecia depois do Mundial. Mas acertaram, né? Vamos falar a verdade. Acertaram com esse negócio da rotação aí, né? Ok, mas eles mudaram a rotação pra poder ter um formato ali, entre aspas, mais saudável pro Mundial. Eles podem fazer algo parecido, se tiver alguma coisa absurdamente forte jogando. Aí lança uma terceira coleção que vai deixar mais OP ainda alguma coisa que tá jogando, eles podem mudar o lançamento pra depois do Mundial, pra não ter alguma coisa muito absurda, igual iria acontecer com o Zoroark. Mas assim, como é que fala? Só pra terminar o finalzinho aqui, que ele fala que independente da data, né, a nossa Escarlate Violeta 3, a gente não sabe o nome ainda, ela provavelmente vai ser composta das cento e tantas cartas da Ruler of the Black Flame, a coleção do Charizard Dark, umas 100 cartas dos X-Starter Decks que eles estão lançando, né, que vai ser esses que eu falei do Mewtwo Terastal, do Skeledirge Terastal, né, somando tudo, são vários decks, né, então vai dar umas 100 cartas somando todos eles, umas 30 cartas que devem ser cortadas da nossa Escarlate Violeta 2, e algumas promos. E aí, o mini set que a gente deve receber esse ano deve ser o Pokémon Card 151, entendeu? E aí, lá em novembro, naquela coleção que ficaria mais ou menos como foi a Silver Tempest pra gente ano passado, entraria a Raging Surf, que é essa coleção do Golden X, e o que vier depois dela. Então, o calendário de lançamento está começando a se desenhar nesse sentido, né? Mini set agora, o resto vai tudo para agosto, setembro e depois em novembro. Eu espero que a gente não tenha, como, né, no começo de Espada e Escudo, mini set no começo do ano e mini set no final do ano, né? Porque ninguém mereceu aquilo. A quem goste. Mas eu acho interessante, eu acho que o tipo Terra ainda não tá legal, tá? Os Terra Type, o Arcanine e o Gyarados, né, até agora. Acho que é isso. Bem pesadinho pra poder jogar com eles. Mano, eu esperava mais do efeito. Se vier realmente com uma tipagem diferente, aí pra mim já vai estar mais maneiro. Então, mas aí o efeito de não tomar dano no banco vai ser o mesmo. Será? Então, isso que me pega, é um efeito muito simples, tá ligado? Será? Que sim. Eu acho que não vai mudar, não. Só vai mudar a tipagem do Pokémon. O efeito vai continuar mesmo. Eu acho que não, hein? Eu tô achando que isso aí vai ser tipo Ancestral. Entendeu? Olha só, o Pokémon, ele tem o mesmo tipo dele regular, ele tem o Teciterastal que protege ele de ataque. Não toma dano no banco. Não toma dano no banco. Ele tá com um tipo de Terastal, que é o tipo secundário dele, tem esse outro efeito aqui, ele tá com um Terastal completamente diferente, ele pode ter esse outro efeito aqui. Eu ficaria muito chateado se fosse só isso. Eu não acho que eles vão ficar botando um efeito, uma caixa de regra diferente pra cada tipo, não, pô. Mas fizeram isso em Ancestral, era normal. Ainda tinha nomezinho diferente. Então por que não, pra cada tipo? Porque o Arcanine e o coisa é do mesmo tipo. Não pra cada tipo. Eram pra tipos cada diferentes de relação. habilidades, pra cada relação. Pra cada relação de Pokémon e tipagem. Eu sei, filho, então, mas aí se vier tipo assim, eles vão lançar um Charizard Dark. Aí lança um Charizard de água. Vai ser outra caixa de regra? Teoricamente, o Charizard ele é fogo voador. Então ele teria uma tipagem diferente da habitual dele. Então ele teria um efeito diferente. É isso que o João tá supondo. O que eu gostaria que fosse, inclusive. Isso. Eu acho que não vai ser. Não, conhecendo, provavelmente não vai ser mesmo, mas... Eu acho que podia mudar a fraqueza, sabe? Não, fraqueza eu acho que muda sim. Porque no jogo muda a fraqueza, pô. Então, mas aqui não tá, tipo, sabe? Isso que eu acho broxante. Você ter um Pokémon de fogo com Terra de fogo, aí você manter a mesma fraqueza, sei lá. Pra mim, o Terra tinha que ser um item, que mudava a fraqueza do Pokémon, tá ligado? Então, mas eu acho que vai mudar a fraqueza. Tipo assim, o Terra Charizard Dark, a fraqueza provavelmente ou vai ser elétrica, porque ele é voador, ou vai ser, tipo, lutador. Mas aí, porque ele perde a resistência ao lutador. É que pra mim não faz sentido você criar um Pokémon de outro tipo e... Pra mim não faz sentido, entendeu? Tipo, por que já não faz algum Pokémon, então, Dark com a fraqueza tal e
pôr esse Tera-Type aqui de graça, tá ligado? Tipo, pra mim perde o sentido. Ah, eu vou ter mais um Charizard aqui, só que agora ele vai tá Dark, tá ligado? Então, mas aí vai Pra mim é o único motivo interessante. Mas aí tem que mudar a fraqueza dele, isso que eu tô falando. Tá, mas aí muda a fraqueza, muda as energias. Poderia ser qualquer outro Pokémon Dark, mas não, a gente tem que pôr um mas Charizard, aí eu acho, entendeu? mas aí eu acho que... Não, aí você tá de implicância por ser Charizard, Não, né, pô? não, eu tô implicante com a mecânica Tera, que eu acho que ela é muito fica muito simples, fica muito simplista, acho que né? não vai, eu acho que as energias não vão mudar. Eu acho que não vai mudar as energias. Eu acho que mantém as energias, só vai mudar o tipo dele e a fraqueza dele. Porque ele Se for assim, E aí pior- fecha. Aí eu tô... Então, por eu exemplo, concordo. sei lá... Você tem um Pokémon elétrico e pra atacar com ele você precisa de energia lutadora. Não, eu acho que Nossa. não. Eu acho Ué, que mas não. é o que você falou, não é? Não, É. não. Ué. Eu acho Sim, não. você tem um tipo- Charizard com tipo Dark, com fraqueza Dark, mas utilizando energias de fogo pra atacar. Então, mas foi o que ele disse. Um Pokémon elétrico com Tera de luta, ele vai ser um Pokémon de luta, mas que vai usar energia elétrica pra atacar. Não, ele falou energia de luta, pô. Sim. É, porque na minha cabeça é o que faz sentido. Tipo assim, Então, mas é você diferente tá do com que eu um disse. Você tem um Tera de um tipo e você precisa de energia de outro tipo pra atacar. Porque aí Isso. você poderia colocar. Não, mas não foi Porque isso que eu é o- falei. É energia do mesmo Sim, tipo. mas então, mas é isso que eu tô falando. Porque senão você poderia simplesmente fazer um Pokémon qualquer. E não precisa ser um Tera. Você tá literalmente pegando um Pokémon e mudando a cor dele. Vocês lembram quando a gente tava lá em Sol e Lua, que saiu as versões dragão do Palkia GX e do Dialga GX? Uhum. Eu tinha pensado em algo daquele jeito, entendeu? Porque eu tinha o Dialga GX, que era um Pokémon de metal, que atacava com energias de metal e tinha fraqueza de metal, no caso, fogo. E aí saiu uma versão dele que era um Dialga GX, que atacava com energias de metal. Naquele caso, tinha os mesmos ataques. Tinha os mesmos ataques, mas ele era dragão com a fraqueza do tipo dragão, ou seja, fada. Eu tinha pensado em algo assim. Então vamos pegar um exemplo. Mas é isso que eu tô falando. exemplo- Mas aí as energias mudou. Não mudou, não. Não, a energia era a mesma, né? Era metal. Mantém a mesma. Mantém a mesma. Então, É. por exemplo, vamos supor, eu tenho o Gaira dos X aqui. Eu até abri ele pra poder facilitar. Ele tem lá o ataque dele por 3 energias de água, cachoeira, 100 de dano. Ele é tipo água com fraqueza elétrica. Aí a gente Sim, faz sim. um Gaira dos X, Terastal, por exemplo, fogo. Uhum. Pra lembrar lá dos Delta Species. Uhum. Aí eu vou ter um Gaira dos X, tipo fogo, com 300 de HP, que tem um ataque. Tem a fraqueza, por exemplo, diferente, porque agora ele é tipo Fraqueza fogo. água. E aí ele tem o ataque por exemplo, nesse caso, né? Por 3 energias de água, cachoeira batendo 100. Seria um jeito de você trocar Tá. a fraqueza do deck, entendeu? Tá, aí me convenceu, aí eu Então, aceito. mas se for essa dessa foi a forma. ideia que eu falei, Faz pô. sentido. Não, perfeito. Então eu aceito. Essa aceito foi a ela. ideia. Agora, realmente, você pegar um Pokémon, mudar o Tera E dele, mudar as mudar energias as também. mesmas energias, Não faz aí sentido. não faz sentido. Aí você faz logo um Pokémon Dark fazendo isso, entendeu? É exatamente isso. Eu concordo com você, entendeu? Pra mim, só vai fazer sentido se só mudar o tipo e a fraqueza. O restante continuar. Uhum. Se ele utiliza de energia de fogo pra atacar, ele continua usando fogo pra atacar. Mas muda o tipo dele. A gente tá usando o Charizard, que é o primeiro que foi anunciado com essa mudança de Tera. De tipo de Péssimo Tera. exemplo, Entendeu? péssimo. Não, Vai e outra, fazer o que? É o único que a gente tem por A gente, enquanto. a gente já começa com o ranço instalado, então. Você. Aqueles caras. Não, Colocar e isso outra, mesmo, cara. eu ainda acho que ainda deveria ver o parzinho dele. Se vai existir um Charizard Tera Dark, deveria obrigatoriamente ter um Charizard Fogo. Eu acho Não, que vai coleção. ter. Só não anunciaram. Tem Sei que lá. ter Squirtle e Bulbasauro. Também vai ter. Isso tem que ter mesmo. Concordo. Também vai ter. Mas só vai ter na próxima coleção depois. Ah, com Bem certeza. Vai demorar as 2 coleções ainda pra sair, você vai ver só. Paz, meu negócio é a Alakazam X. Porra, isso aí. É Isso aí eu elite. tô na esperança. Isso aí eu tô na esperança. Aí eu pergunto, já teve algum Pokémon que fazia coisa parecida na história? Não, Atacar do banco, primeira não. vez. Primeira vez. Atacar do banco não tem mesmo, não. Maneiríssimo, tá? Esse Alakazam, maneiríssimo. Eu demais. acho que chegou. Eu não lembro se teve algum que tinha. Você podia mexer. A habilidade dele meio que ativava no turno do oponente, alguma coisa assim. Tinha um Alakazam que fazia isso. Que você podia ativar a habilidade dele no turno do oponente. Tinha uma parada que. Você- o oponente- como se Você tivesse, negava, tipo Magic. você negava efeito, na verdade, né? É, tipo Magic. Você podia fazer o negócio tipo, o cara tá fazendo o turno dele e você podia ativar no seu turno, sabe? Ele deixava, igual o Magic. Mas fora isso, Então, teoricamente, o Alakazam já tem histórico de mexer no turno do oponente. por aí, parece assim. Ele tem um histórico Legal, de fazer. Ele tem histórico de fazer
coisa diferente, né? Se você Sim. for parar pra pensar. Porque era o Alakazam. Cadê? Eu tava até pegando ele aqui. Aqui, acho que é esse aqui. É o Alakazam da Mysterious Treasures. Ele é muito, muito. Cara, uma das artes mais bonitas que o Alakazam já teve. Que ele, durante o turno do oponente, se o seu oponente usava Poképower, que é tipo habilidade, você pode descartar 2 cartas da sua mão e você previne o efeito daquele Poképower. Tipo, ó, baixei Luminion no meu banco. Opa, descartei 2 cartas, não vai usar habilidade não. Isso é maneiríssimo, tá? Isso é maneiríssimo. Entendeu? Imagina isso no deck de Lugia. Pá, descarta 2 Archeops aqui, ó, e você não pode usar essa habilidade. Entendeu? Quebradíssimo. Pois Pô, é. da hora. Não, então ele Esquece sempre teve, Lugia. ele sempre teve esse Esqueci. histórico de fazer umas coisas diferentes, né? Então, tá aí o Alakazam fazendo Alakazamzice, né? Da hora. Bom, Eu fico animado quando eu vejo uma carta assim com um efeito diferente, porque eu fico pensando nos combos, fico pensando em como o jogo vai ter que começar a funcionar pra evitar, sabe? Eu acho legal, eu acho divertido ver 4 mecânicas Snorlax diferentes. de Pokémon GO, 4 Clefairy e o Alakazam e é isso aí. e um Spiritomb no banco ali, só pra fazer uma graça. Também. Ah, não, o Spiritomb tira do básico seu também, né? Não, então não serve. É. Então não serve. Não, o Spiritomb é Spiritomb V. É V? É. Então pode botar um Spiritomb também. Spiritomb é V. Quem tira de básico é Clefairy. Então tá sucesso. Continuando aqui, a nossa última notícia de hoje é um assunto até delicado a gente falar. Então, senta que a notícia é cumprida. Senta que lá vem história. Bota a música, mano. Bom, depois do IC da União Europeia, que a gente vai falar mais adiante, começou a surgir no Twitter o papo de que as bad pull rates, né, tipo, o histórico ruim, né, dos boosters americanos da coleção Fusion Strike teriam uma explicação. Isso foi porque teriam descoberto que uma pessoa, né, furtou de dentro da fábrica que fazia a impressão das cartas de Pokémon para Pokémon, né, para TPCI, né, a Pokémon Company International, furtou assim quantidades absurdas de cartas ultra raras. Isso, em tese, né, segundo o que o pessoal estava falando, justificaria, né, o pessoal ter tirado tão pouco dessas cartas, né? E quem estava jogando na época lembra dos preços bem altos que as coisas saíram da Fusion Strike, né? O 1000 veio num valor absurdo, o Genesect super alto também. Foi assim, bem específico da época. Então, mas assim, na verdade, essa história, ela, apesar dela ter aparecido agora, né, a TPCI já tinha conhecimento disso, e isso estava tudo sendo investigado, e a investigação, inclusive, acabou em janeiro do ano passado, então já é um caso antigo, e a própria TPCI, ela soltou o que a gente pode falar statement? Ela deu uma declaração, nota, né? né? Uma nota. Deu uma declaração acerca disso, né? E aí eu vou citar essa declaração aqui para a gente poder começar a entender o caso. Então, em resumo, em tese, um funcionário da empresa que fazia a impressão das cartas da Pokémon Company furtou uma quantidade significativa de cartas ultra raras da linha de produção. Esse caso só foi descoberto porque essa pessoa tentou vender para uma loja, né, a Trading Card World no Texas. A loja achou estranho porque é uma coleção que realmente tinha essa pull rate baixa, as pessoas estavam tirando poucas coisas, e esse cara de repente aparece com tipo assim 40 cópias do Umbreon VMAX alternado daquele da Lua. Isso não é normal. Nenhuma pessoa que compra produto para abrir tira 40 cópias de uma carta ultra rara alternada secreta. Então eles contataram a TPCI investigou, inclusive chegaram à conclusão de que as cartas foram furtadas durante a fase de produção, quando elas são impressas todas juntas, né? Então são folhas e folhas de cartas ultra raras, folhas e folhas de cartas comuns são impressas separadas e depois elas são misturadas para entrar no booster, né? Por conta disso, a TPCI diz que não houve, apesar dos pull rates ruins da Fusion Strike, não houve, na verdade, nenhum tipo de prejuízo para os clientes.
Até a Pokébit faz a ressalva que como elas foram furtadas antes, né, de começar a montar os boosters, né, elas não teriam prejudicado em tese, né, até porque durante o momento em que eles estão fazendo a impressão das cartas para montar a coleção e fazer a primeira distribuição, aquele primeiro print, a Pokémon imprime 27 milhões de cartas por dia. Então, mesmo que ele tenha roubado tudo isso, né, furtado tudo isso de cartas, ele não teria a capacidade de impactar de forma tão grande, né, dado o volume absurdo de cartas que são impressas. Não é a primeira vez, até a Pokébit também faz essa ressalva. Em 2005, na época da X Forças Ocultas, também teve um caso desse. Então, vamos lá para a declaração da Pokémon. A Pokémon diz o seguinte, tá? Abre aspas em tradução livre. Nós levamos a proteção da nossa propriedade intelectual e dos produtos associados a ela de forma muito séria. Essa matéria, né, o furto dessas cartas, está sob investigação e nós não podemos comentar os detalhes no momento. De qualquer forma, a gente pode confirmar que os Booster Packs do bloco Espada e Escudo e todos os produtos que foram enviados para as lojas, né, para venderem no varejo, foram distribuídos e produzidos como planejados, e não há qualquer indicação de que a integridade dos produtos foi impactada por qualquer furto, seja ele confirmado ou não. Além disso, eles continuam a investir significantemente na produção e na segurança do negócio das cartas de TCG. Eles avaliam, tem em alta conta os fãs, né, eles avaliam em alta conta a fé que os fãs colocam nos produtos e os investimentos que eles estão fazendo para garantir que os fãs continuem confiando na produção da TPCI. Então, assim, eles não falam nem onde é que foi, como é que foi, o que aconteceu. Até nessa declaração eles acabam falando que ainda está sob investigação, mas em outros momentos eles chegam a falar que a investigação já foi concluída e por isso que eles dizem que o produto não foi prejudicado. Enfim, é isso. A galera não satisfeita com o boom que o joguinho teve, a gente tem ainda o pessoal querendo prejudicar ainda mais. Eu queria ouvir vocês aí, uns 2 centavos de cada um, sobre isso aqui. Tudo errado, né, mano? Tudo errado. A pessoa... tipo, a empresa deixar isso acontecer, tipo... Porque aconteceu de forma que eles não tiveram controle, né? Então, deixaram passar. A pessoa levar pra vender tudo de uma vez, mano, bizarro também, né? Seja um pouco mais esperta. Inocente. Vai fazer coisa errada, tá ligado? Faz direito. Não é brasileiro. Então. E aí vem aquele papo, porque quando você vai ver os comentários, você começa a ver, e só foi pego porque o cara foi levar tudo de uma vez pra vender, né? Se vai levar de pouquinho em pouquinho... Aí você coloca realmente em dúvida, né, que nem a Pokémon falou, a credibilidade de quem tá fabricando esses produtos. Porque... E se já acontece isso, mas a galera não é pega, não revela aí, porque vende devagarinho, vende uma por uma, sabe? Porque realmente é uma situação chata, é uma situação desconfortável. Mas é isso, né? A gente, como consumidor final, fica triste, fica decepcionado, mas não tem muito o que fazer também. Até só um pouquinho antes de você falar, eu só queria. A gente falou tanto, né, que a Fusion Strike teve a pull rate ruim. Só para efeito de comparação, o pessoal da TCG Player, que é tipo uma liga Pokémon lá nos Estados Unidos, bem bom, inclusive. Eles sempre fazem uma tabela, né, de quando eles abrem boosters, para ter uma ideia de como que tá saindo, né, as cartas, para você ter uma ideia, tá? E aí você vê que a carta mais difícil que eles tiveram, eles abriram 4.000 packs de Fusion Strike e saiu 1.000 VMAX alternado a cada 2.160 packs. Essa foi a carta mais rara na tiragem deles. Em Brilliant Stars, que veio na sequência, foi o Arceus Gold, Arceus V-Star. Um Arceus V-Star a cada 568 boosters. Veja, um quarto
quase, da Fusion Strike. Em Estrelas Radiantes, a mais rara foi o Dialga V alternado, 1 a cada 864 boosters. Lost Origin foi aquela Giratina V do Shinji Kanda, alternada, 1 a cada 720. De Silver Tempest foi o Lugia V alternado do Mitsuhiro Arita, 1 a cada 684. E em Scarlet Violet, a carta mais rara que eles tiraram... gente, desculpa, eu li tudo ao contrário. Eles botaram tudo em sequência diferente. Desculpa. Eu tava olhando aqui e falei, tá acontecendo. Não, mas dá pra comparar aí Desculpa, foi 1400 foi 2160 em Estrelas Radiantes, foi 2134 na Lost Origin, que foi Giratina V Rainbow. Foi aí na Silver Tempest, realmente caiu, que foi 1271 na Lugia V-Star Rainbow. E na Escarlate Violeta, que foi onde eu percebi a besteira que eu tava falando, foi o Coraidon X Gold, que foi 1 a cada 376. Então, tipo, o Fusion Strike foi ruim, bem ruim. Coraidon X Illustration, 1 a cada 393. O Coraidon... 393, verdade. 393. Então, e o Coraidon X então, Illustrator é mais do que o Miraidon. Você vê que o Miraidon é 309, mesmo hit do Gold. Então... Óbvio que isso aqui é uma amostragem, né? Uma amostragem bem grande. São 8 mil boosters que eles abriram. E mas dá pra você ter uma ideia. 10 mil boosters, na Astral Radiance 8. O Fusion Strike foram 4 mil, foi o que eles menos abriram. Mas mesmo assim dá pra você ter uma ideia, né? De como assim, realmente o pull rate foi pior na Fusion Strike. Qual a intenção deles terem feito esse pull rate pior? Não sei. Só foi. E, como eles disseram, foi planejado que ele fosse pior mesmo, né? Talvez porque a Fusion Strike era uma coleção de refúgio. É uma coleção grande. Se você lembrar, Fusion Strike era uma coleção só no Japão. Aí ela veio pra cá com tudo que tinha sido cortado em todas as coleções que foram lançadas antes. Então, a Quick Ball que não tinha vindo, coisa que foi cortada de Chilling Rain, coisa que foi cortada de Evolving Skies, tudo foi jogado naquela Fusion Strike japonesa. Então, eventualmente, por conta disso, o pull rate foi pior, né? Aquela coisa. Ruim demais isso aqui. Felizmente não prejudicou ninguém assim diretamente, né? E espero que o cara pegue uns aninhos de cana. Com certeza. Enfim, voltando ao que eu ia falar, a questão é assim, se alguém já fez isso antes, como esse cara foi relatado que fez, ele foi pego, realmente, como o Nicolas estava falando, ele foi pego porque ele foi lá e tentou vender uma quantidade muito grande e realmente era muito estranho aquele tipo de carta ser vendido numa quantidade muito grande. Ele foi pego porque, entre aspas, vamos dizer, entre muitas aspas, ele foi inocente de tentar vender tudo de uma vez só. Não tem nada de inocente nisso, porque o cara cometeu um crime. O cara cometeu um crime, tá? Por isso que é entre muitas aspas. Inocente porque o cara foi, sei lá, muita sede ao pote, foi meio... Não sei. Eu sei que ele tentou vender tudo de uma vez pra tentar, talvez, lucrar muito mais rápido e acabou sendo denunciado e aconteceu o que aconteceu, né? Mas isso é um crime. Inocente muito entre aspas, porque parece meio bobo o cara roubar um monte de coisa e tentar desfazer de uma vez só, assim, e achar que não vai ser pego por causa de uma parada muito estranha. Será que ele não acompanha a comunidade pra saber que o rate tava ruim? Você roubar uma empresa de computador e bater na porta lá, você quer comprar uns computadores? Exatamente. Né? Não, caiu no caminhão aqui. O bizarro tem 25 RTX 4090. Você tem interesse? Tem 50 cópias de um notebook aqui, você quer comprar? Aí não dá. Facilita, tem até usuário e senha já cadastrado. Exatamente. Então, assim, é difícil. Mas, como foi levantado aqui também que isso pode ter acontecido por outras pessoas que não tiveram essa mesma visão de vender tudo de uma vez. E os caras começam a botar devagarzinho ali, 1, 2 cópias pra vender, ou espera ficar mais caro pra botar ali 3, 4, 5 cópias pra vender, e vai vendendo aos pouquinhos, vai em evento e troca, vende, faz ali. E pode ter outras pessoas que façam isso. Por quê? Porque a própria Pokémon informou que pela quantidade que é printada as cartas num dia, o impacto foi pequeno. E que não impactou no rate da galera. Então, se a quantidade que ele pegou, 40 ultra raras de uma secreta difícil de tirar, não impactou os boosters, deve ter gente com muita coisa aí que pegou e ninguém sabe. E o cara tá só vendendo na maciota.
tá passando na maciota ali devagarzinho e tudo mais, e tá suave. Essa imagem, Alci, porque eu não li a notícia toda porque é em inglês, eu tenho certa dificuldade, às vezes preguiça. Essa imagem que teria com uma porrada de cartas em cima da mesa, é desse pessoal que abriu pra poder ver o pull rate ou alguma imagem de... Não, essa imagem é das cartas que o cara tá tentando vender. Ah, porque, cara, tem uma pilha aqui, tem 2 pilhas de 1000 aqui, que no mínimo deve ter 500 cartas do 1000 em cada pilha. Assim, se for tudo 1000, olha a Não, quantidade de tudo 1000, se Max. você... Olha a lateral ali, é tudo 1000, é a mesma arte. É verdade, tá com cara de ser tudo 1000 mesmo. Pega a lateral Olha aqui o Gengar lá atrás, são 3 Sim. pilhas de Gengar, 3 de Umbreon, 3 de Espion. Você pega a Elesa aqui e vê o padrão na lateral, que você vai ver que é a mesma carta. É a mesma carta, é. Se você pegar o padrão do desenho na lateral, é a mesma carta. Sim. Cara, isso aqui é uma quantidade muito... Cara, como que isso aqui não vai impactar, cara? Sinceramente, não tem como isso aqui não impactar no pull rate. Sinceramente, é porque daí que sai pro resto do mundo, né? Sai pro resto do mundo, Então, a quantidade realmente deve ser bem alta. E pelo que eu tô vendo na mesa aí, pessoal, só um último comentário, Pelo que eu tô vendo aí nessa foto, pessoal, sua carta não chega a M não, tá? Mesmo se você abrir com luvinha, não chega a M não, hein? Não tem nem como. Não, por que você diz isso? Porque ela tá torta? Muito... Não, porque tem um monte de gente na mesa sem luva mexendo nas cartas, porra. Se daí for pra embalar no booster, ela não chega a M não, pode ter certeza que não. Não, mas peraí, mas essas cartas que estão cortadas na mesa, elas não saíram assim pra poder ser embaladas, né? Essa é a parte que aparece aqui embaixo, ó. Se você for na notícia mais embaixo, você vai ver que tem uma caixa marrom, grossa, com um monte de carta empilhada. Entendeu? Ali, olha lá, ó, SM6, English, Form 3, Booster Rare. Todas as cartas que estão naquela caixa são raras. Na caixa branca que tá na foto de cima, que tá o rapaz mexendo com luva, são cartas ultra raras, tá? Uhum. Aí, como é que faz a produção? Aqui, eles até... eu não peguei essa parte para poder passar na notícia, que era uma parte mais comprida, mas o que ele fala? Ó, depois que ela sai da parte de produção, da fase de produção, que é onde supostamente esse indivíduo furtou as cartas, elas são guardadas em caixas de acordo com a raridade. As cartas secretas raras são impressas num lugar separado, porque elas têm textura, então é outro material. Por isso que as cartas secretas raras estão na caixa branca e as demais saem na caixa marrom. As secretas raras, elas são impressas naquelas folhas largas que a gente falou lá atrás, num episódio lá, como uma carta de Pokémon é feita. Aí elas são cortadas e guardadas nessas caixas brancas. Aí, essas caixas, elas são colocadas no maquinário lá, que ele começa a puxar as cartas de acordo com a raridade de dentro dessas caixas, entendeu? Então, tipo, sei lá, são 4 cartas comum, 2 incomum, 2 raras. Ele vai puxar 4 de uma, 2 dessa, 2 da outra, entendeu? Pra poder montar. Então, por que não prejudicou? Porque essas cartas não chegaram na parte de montar, entendeu? Uhum. Entendeu? Aí, depois que eles montam, cada booster é pesado. Por quê? Porque lá fora, eu não sei como é que tá aqui, né? Mas lá fora eles têm 2 tipos de código. Um mais leve e um mais pesado, porque a carta secreta é mais pesada. Então ela vai com um código mais leve para equilibrar o peso. Sim. Então o booster é pesado para garantir que ele saia com o mesmo peso, entendeu? E depois que ele vai ser embalado dentro da box, entendeu? Então, mesmo que tivesse prejudicado, ele tirou 500 mil VMAX alternados da fila de produção. Mas provavelmente foram produzidos mais 1000 VMAX, porque lá na máquina tinha que ter um certo número, senão a máquina não ia conseguir fazer os packs, entendeu? A gente ia ter caso de, por exemplo, o cara abriu o booster de 10 cartas e tinha 9, entendeu? Entendi. Então, assim, considerando esse método de montagem do booster e de fabricação, eu consigo aceitar essa declaração de que realmente não houve... Foi qual coleção, sim, mas eu não sei se isso aconteceu só no Brasil. Que tava tendo uns erros na quantidade de códigos que tava vindo. Teve uma coleção que eu abri, que tipo assim, numa booster box que você teoricamente teria... Teoricamente não, né? Você tem que abrir 36 códigos. Teve uma booster box que eu abri 38, 41.
Entendeu? Cara, eu não sei. Que Eu veio o lembro que booster na- duplicado com código duplicado. Não lembro qual foi a coleção agora. Eu lembro que na Espada e Escudo 1, lá no começo do Espada e Escudo 1, acho que foi, teve uns casos de box em que você abria e o código dentro do booster não era da coleção, era o código do deck dos Zacian. Não peguei esse não. É verdade. Teve um caso assim. Não peguei isso não. Pegou 36 códigos de deck de De deck de Zacian. Você comprava box, É. abria e ganhava 36 decks do Zacian online. O outro caso que eu vi antes um pouco dessa época que a gente teve de código que não lia na câmera, Uhum. teve uma época que tava vindo bem atravessado, sabe? Um amigo meu abriu assim booster com tipo 2 códigos. Então, é isso que eu Abriu tô o booster falando. com 8 cartas. Foi ali o que acho que antes de Brilliant Stars foi Fusion Strike. Então Aí. deve ter sido Astral Radiance, Brilliant Stars, por ali, entendeu? Eu acho Eu que vi uns foi por casos ali. assim. Porque eu lembro que eu abri... Tipo assim, teve booster box que eu abri mais de... Tipo, tava vindo 2 códigos na booster box. Tipo, num booster. Vários boosters eu abri com 2 códigos. Teve uma booster box agora de Escarlate e Violeta, mas isso aí é erro de printagem mesmo. Que o código veio printado em cima da informação que tem um textinho em cima do código que dá a informação, Pokémon.com, que não sei o que. O código foi printado em cima, assim. Mas isso aí é na hora de passar na impressora ali, que posição da impressora. Mas deu pra ler o código. Uma que aconteceu, cara, que eu achei bastante curioso foi que eu abri uma booster box com 37 boosters. Eu abri com 41. Não. 41 códigos, não foi? Ah, você tá falando booster. Veio um Booster a booster, mais. Foi premiado. Tipo, porque que aconteceu? A gente foi no torneio e aí deu 8 jogadores, eram 2 boosters por jogador. Aí então foram 16, né? Então tirei 16, contei, todo mundo recebeu os boosters tudo certinho. 16 boosters. Então quantos ficaram na caixa? 20. Aí no outro torneio deu 10 pessoas, tinham que ir 20 boosters. Tirei os 20 boosters e sobrou um na mesma box, entendeu? Aí todo mundo tinha recebido, contei, recontei. Eu falei, não é possível. Aí distribuí os boosters, pô, tá sobrando um. E realmente a box tinha 37 boosters. Aí depois eu fui olhar, um dos boosters que sobrou, ele tava com, sabe aquela abinha onde fecha em cima, assim? Ele tava dobrado, entendeu? Então, tipo, sei lá, se a contagem é feita na parte de cima, ele não apareceu, porque aquela parte saiu dobrada, tava pra baixo, entendeu? Caraca. Pois é, ganhei um booster. Valeu, Copag! Amém. Bom, gente, Momentos, né? momentos. Continuando aqui, pra gente, né, aproveitar a participação do nosso amigo Nicolas, a gente pode falar um pouquinho sobre o EUIC 2023. Aconteceu no último final de semana, né, em Londres. E o vencedor foi Alex Shemansky. Finalmente, né, venceu depois de várias finais, ele conseguiu, né, a vitória, ele venceu o Tord Riclev na final. O top 4 foi completado pelo Pablo Mesa e pelo Pedro Eugênio Torres. E o que eu mais gostei nesse top 8 foi que ele foi realmente muito variado, né? A gente teve um Miraidon X, um Lost Box Gudra, um Lost Box Sableye, um Milve Max, a Gardevoir do Tord, o Alex Shemansky de Arceus Duraludon e 2 Lugia Archeops. Cara, genial. Um top 8 diversificado. Foram partidas excelentes. Eu não sei se vocês assistiram. Assisti a boa parte das partidas. Eu só fiquei decepcionado com o Miraidon, entendeu? Fiquei triste. Eu queria que fosse melhor. Foi muito feio, cara. O aproveitamento dele é muito ruim na stream. No Day 2, né? Não, ele foi Você 3 pega- vezes pra stream, ele perdeu 2 e empatou uma, cara. Ah, mas nervosismo de stream, né? Sim, então. Aí eu falei, pô, quero ver como é que o cara tá. E aí, toda hora que ele ia pra stream, eu olhava, pô, não vou considerar essa pra o cara não jogou. Pô, eu fiquei com uma dó na hora que ele tava com a pistolinha elétrica lá na mão e uma bola ninho, eu acho. Aí ele deu a bola ninho, as 2 primeiras cartas do baralho dele era energia elétrica. Nossa, dá uma Aí raiva ele- quando isso acontece. Aí ele foi, pegou o Pokémon, pai, depois deu a pistolinha elétrica, olhou as 6 cartas, nada. Não. Eu falei, nossa, não é possível. Ele Não, fez muito o certo, triste, cara. ele filtrou o deck pra poder comprar as energias, Foi, né? então, Mas- E deu ele full fez errado. o certo, mas, pô.
Eu fiquei muito triste esses dias, eu fui jogar uma partida, eu caí contra, tá de Miraido, eu caí contra Lugia no online, eu falei, pô, agora é hora de testar o baralho, né? Lugia, né, vamos ver como é que vai. Abri com o Miraido, eu falei, nossa, agora vai encher o banco e tchau. E aí eu sei que eu dei 4 pistolinhas, assim, nos meus 2 primeiros turnos, e eu acertei uma energia. Em 4 pistolas. Aham. Entendeu? É um absurdo. Aí eu fiquei chateado. Mas assim. Mas é legal a gente avaliar o Elwick. Elwick. Eu IC. Eu Elwick. falo isso. Eu IC. EUIC. Certo. É legal a gente analisar esse europeu aí, né? Porque os decks, a gente teve 1.525 players. Uhum. É, e gente, hein? no Day 2, os que passaram pro Day 2 foi 158 players. Então foi 10% ali dos players, né? Uhum. Pode colocar 10% dos players passaram pro segundo dia. E dos 158 players, 43 eram Lugias. Então é 1/3 quase aí dos players que passaram pro Day 2 era Lugia. E quando a gente começa a avaliar realmente os baralhos que começaram a se dar bem, foram os baralhos que tinha como você realmente segurar o Lugia. Porque você vê 2 Lugias com Duraludon, você vê o campeão Duraludon, você vê o Mil, que é um deck extremamente rápido. A Gardevoir, que é um deck que, na troca de prize, vai sair ganhando. E Lost Box não tem o que falar. Miraidon também não tem o que falar. E as 2 Lugias que a gente tem no top é as 2 Lugias que conseguia atravessar, tipo um Gudra, por exemplo. Porque tinha o Duraludon. Então eu achei... Exatamente, porque tinha Duraludon. Então eu achei muito interessante. Quando você faz essa análise fria, né? Tipo, claro que, tem 1000 fatores que podem influenciar. Mas quando a gente para analisar friamente, basicamente quem se preparou para ganhar de Lugia teve uma boa vantagem. Uhum. Porque pelo menos antes, a minha visão era, mano, o Lost Box vai reinar sozinho nesse torneio, tá ligado? E não foi bem assim que aconteceu. Eu achei que fosse da Lost Box, hein, cara. Sendo sincero pra você, achei que fosse da Lost Box Giratina. E não tem Lost Box Giratina no top. Estou um pouco surpreso, porque eu, no Day 1 tinha assim, tava bem pra caramba, tinha um maluco de Dondoso Tatsugiri, até procurei aqui, mas ele pelo visto não foi pro Day 2. Falaram que era caô esse Era caô? Pô, Falaram que era caô. já tava Era na bait. expectativa. Aí é meme. Falaram que era Aí é bait. sacanagem. Eu vi essa imagem também, mas falaram que era bait. Que triste. E aí, assim, algumas coisas que eu olhei aqui que acabou destacando. Teve um Snorlax Stall em 106º. Provavelmente ele não conseguiu dar stall em alguém. É controle, né? Controle, quando você aprende a jogar contra, já fica mais É mais difícil um pouquinho, né? fácil de você... Fica mais fácil de você prever, mais fácil de você administrar. Cara, tem um aqui que ele ficou em 121º, o Magnus Pedersen. Magnus Ele Pedersen é foi conhecido. Ele foi de Urshifu Rapid Strike VMAX, com 3 Empoleon, tem um Duraludon VMAX, entendi, foi nada, e tem até um Carnivine Rapid Strike, porque ele dá 30 e faz não poder recuar. Cara, assim, o cara merece parabéns, porque eu olhei aqui a lista, eu não tô conseguindo entender a ideia do plano de jogo, e ele chegou entre os 10% melhores do IC. E o último que eu separei aqui de hit foi, claro, não podia deixar de mencionar, Sunder, né? Que ele tem uma categoria separada, né? No Limitless, né? Todo mundo é outros controles, e o dele é controle do Sunder, basicamente. Uhum. Sim. Que ele foi Eu acho que o mais legal, assim, pra quem tava acompanhando a live, é ver a galera, tipo, nossa, Thunder Time. A galera vibrando junto, tá ligado? Cara, mas muito legal quando funcionou, cara. Achei muito bem bolada a ideia desse controle dele. Ele puxa umas cartas assim que você olha e fala assim, mano, que carta é essa? Quando ele baixou aquela Manaf, eu falei, ué, que arte de Manaf é essa? Aí que eu fui ver que era outra Manaf, não é a Manaf que a gente usa pra proteger o banco. Sim. Entendeu? Muito interessante Não, mesmo. o curioso é o 13º colocado aqui do torneio, o português, que eu não sei se é o nome dele mesmo ou não, porque Paulo Mimoso. Era pra estar jogando de Mil Tanque, pô. Era pra estar jogando de vaquinha, né, velho? Pô, ele foi de Turbo 1000. Foi de Turbo 1000. E eu tô surpreso com Turbo 1000 até hoje, cara. Ó, então aqui, ó. Brasil representou Pedro Pertuzzi,
14º colocado de Gardevoir Mewtwo V-Union, cara. Cara, é uma lista muito boa e é muito ruim numa Mirror quem não tá com o Mewtwo V-Union, porque ele joga as duas Clefairy em campo e, tipo, te quebra fácil, sabe? Se bem que numa Mirror... É porque eu não lembro qual foi a partida. Ah, não, eu tava de Lost Zone, cara. Classic? Eu tava de Lost Zone. É porque ele vai espalhando dano com o Mewtwo, né? É um dano bem alto. Não, mas é porque coloca Clefairy no início, Lost Zone não joga. É porque eu joguei de Lost Zone, não foi Mirror, não. Não, mas é que esse aqui não tem Clefairy, não. A do Pedro não tem Clefairy? Não tem Clefairy, não. É 4 Kirlia, 2 Gardevoir X, uma de Shiny Arcana, o Mewtwo V-Union, Greninja, Mew, Manaphy e Zacian. Ele veio full porradeiro. É porque, se eu não me engano, a lista do cara que foi pra stream 2 vezes não é Felipe de Souza, não. Poxa, eu não vou lembrar o nome dele, não. Não é o Andrew Martin, não. Ele tava jogando de Clefairy e eu enfrentei no online com Clefairy e, cara, o maluco botou... Devia ter 3 Clefairy na lista. O maluco botou 2 Clefairy em campo contra Lost Zone, acabou o deck. Corda de fuga não funciona. É só no boss. E na stream ele fez isso. Sim, na stream ele fez isso. E eu joguei contra, eu tava testando a lista do... Eu acho que eu tava testando a lista do Pedro Eugênio Torres, o top 4, e não tem como você jogar. Não tem como você jogar. Porque você não usa as Confei, e quando ele tem a oportunidade de montar o Mewtwo, ele monta o Mewtwo e acaba com a sua mesa, acaba com o seu jogo. Sim. É um pouco... É difícil, mano. O Mewtwo, e você vai descartando ele com uma facilidade, né, Pô, é mano? absurdo. Isso que eu fico mais bobo, assim, de vendo o bagulho acontecer. Eu falei, caraca, mano, os caras já descartou, tá fazendo tudo que ele quer e acabou, tá ligado? Pô, eu vi pesquisa no T2 pra, tipo, 3 partes do Mewtwo V-Union pro descarte. Tava treinando e rolou isso. Sim. Porém, não é a melhor consistência, né? Quando você para pra pensar. Sim. Que nem, eu gosto... Quando eu vejo a lista do Tord, isso porque eu tô treinando muito com o pessoal aqui do time, né? E então eu tô acompanhando várias listas, várias coisas, várias opções diferentes de jogar com a Gardevoir. E quando eu vejo o Tord jogando com essa lista, porque a lista dele é uma lista bem fora do comum, né? Tipo, ele tá usando uma Gardevoir só de Shine Arcana, e quando você para pra pensar nisso, você fala, mano, e aí? Ele vai atacar com o quê, tá ligado? Tipo, ele vai atacar de Zacian, vai atacar de Gardevoir, e se precisar ele usa Miriam pra voltar pro baralho. Exato. Se ele tivesse o Palpad no baralho, ele teria ganhado a final. Ponto. Ele perdeu a final porque ele descartou o Zacian. Não, ele perdeu a final porque ele deu o passe VIP e não trouxe o Zacian, tá ligado? Porque deu pra ver que depois que ele faz a seleção do descarte, ele fica meio assim, aí ele continua a jogada, e lá na frente ele perdeu o Zacian. Não foi o Palpad, foi o Zacian. Ele não tinha atacante, ele não tinha como bater. Mas se ele não descarta o Zacian que ele descartou ali, ele teria ainda a possibilidade de jogar ainda. Só que ele descartou o Zacian, ele descartou o único atacante que ele tinha. Ele poderia ter, ele não tinha como voltar mais recurso. Ele já tinha perdido o Palpad. Eu sei que ter jogado o Palpad foi um erro, mas naquele momento do jogo talvez ele precisasse descartar o Palpad. Só que ele não poderia mais descartar Pokémon atacante. Então, ele tinha que preservar os Zacian. Ele perdeu Se ele não tinha o último atacante. Ele não tinha Palpad, ele não podia descartar os Zacian de jeito nenhum. E ele tinha outras coisas na mão que ele podia descartar no lugar do Zacian. É o que eu costumo falar. É muito fácil a gente criticar uma pessoa vendo da nossa poltrona, assistindo lá, vendo a mão dos dois jogadores. Mas pra mim, assim, o jogo tava ganho se ele tivesse baixado o Zacian T1, tá ligado? Que ele deu um passe VIP, pegou um Greninja e uma Haltz. Se ele pega o Zacian, ele já tá batendo, já sobe batendo de Zacian e tá nocauteando ali, tá ligado? Tá conseguindo pegar prêmio. Se ele tem energia na mão... Então, mas aí é que tá. Quando você começa a ver, tipo assim, que a lista dele, ele literalmente ataca com uma Gardevoir e o atacante principal dele é o Zacian, por que ele já não quer atacar no segundo turno? Inclusive pra dar habilidade no T1, né? Olha só, ele sabia... Então, mas ele sabia do que... O que acontece? Eu tenho jogado muito de guard. Ele precisava montar o setup. Eu não lembro agora se ele tava com energia na mão. Mas se você tem energia na mão, ou você vai buscar o Mew pra você buscar outro VIP, ou você vai buscar o Greninja pra você
tentar o draw pra achar o recurso pra poder montar o setup no banco. É o setup. Primeiro você tem que montar o setup, por último você coloca os assets pra puxar energia. O problema todo é que ele ficou com medo, ele caiu no bait do Vulpix. É claro que o rapaz baixou lá o Vulpix não só no blefe, ele baixou na esperança de comprar o prêmio e tirar o Vulpix no prêmio. Entre aspas, é um blefe, porque ele não sabia ou não se ia comprar o prêmio ou não, porque ele não tinha visto o prêmio. Não, entendeu? mas pra ele foi ótimo, porque ele continuou com o atacante dele. Exatamente. E aí o que acontece? Quando baixou o Vulpix e baixou a energia, ligou a energia no Vulpix, já ligou o alerta no Tord, tipo, cara, ele vai montar o Vulpix no próximo turno. Ele não sabe o que o cara tem no deck, ele não sabe o que o cara tem na mão. Então, mas só que naquela situação eu falo porque no primeiro turno não tinha Vulpix no campo, entendeu? Sim, mas o Vulpix entra no segundo turno mesmo. Então, mas aí é o que ele fazer o que ele fez, dar o boss e matar o Vulpix. Sim, mas aí eu sei, mas ele não tinha o boss pra poder dar. Sim, do mesmo jeito que é porque, olha só, o Zacian, jogando de doce raro, o Zacian não é tão necessário você baixar ele logo no início do jogo. Porque se você baixar... Ele usa 2 doce raro, mano. Eu sei, fi. Só que você tem compra, você tem compra com a Kirlia. A questão é, o Zacian não entra no início do jogo porque o Zacian, ele é alvo fácil pra você tomar um nocaute, então perder 2 prêmios. Então você não entra logo no início do jogo de Zacian por causa disso. E aí o que você faz? O Zacian, por ter doce raro, ele vai fazer de tudo pra evoluir a Gardevorex no T2, pra ele, aí sim, ele baixar o Zacian, ligar as energias que ele puder ligar e atacar. Porque o Zacian, ele entra em campo, ele vai atacar e vai tomar nocaute na volta. Mas você vai descartar o máximo de energia possível pra já subir dando nocaute. Você baixar o Pokémon que pode entrar a qualquer momento no seu turno atacando, logo no turno que você não vai atacar, ok. Se você tiver a possibilidade de fazer isso e perceber que o seu oponente não vai te causar nenhum perigo no próximo turno, se ele não vai te causar perigo, você poder baixar ele e puxar uma energia, ok. Mas se você perceber que talvez ele possa causar perigo, aí é difícil, porque você baixar ali é você deixar o seu oponente pronto para poder atacar o Zacian. É porque eu não lembro exatamente como estava a situação da partida agora, mas na minha cabeça, você tem que montar primeiro o seu setup, você tem que fazer o teu jogo. Então o setup é você ter um 1000 na frente pra buscar outro VIP, ter ali o Greninja e botar os routes em campo. Se você não tem condições de montar esse setup, ele põe os routes em campo. Ele fez exatamente isso. Então, esse é o setup. Ele fez exatamente esse é o setup da lista, ele entendeu? fez exatamente isso. A jogada certa é essa. Ele fez o plano de jogo. Pra bater 150... Não ia resolver o problema. Ele fez o plano de jogo. Ele fez o plano de jogo certinho. Vou montar o setup, pum. Vou buscar. Eu tenho uma Kirlia na mão, comecei de Kirlia, pago o recuo no braço, coloco o 1000 na frente pra buscar outro VIP Pass. Consegui o VIP Pass, coloco o Greninja pra já dar um draw. Se não tem energia na mão, não faz sentido buscar Greninja. Então busca as routes. É montar o setup primeiro. Se no final do setup você puder finalizar o turno botando um Zacian puxando energia, ok, mas a prioridade é montar o setup primeiro, porque você tem que ter você tem que ter pelo menos 3 routes no banco pra você 2 evoluir pra draw, que aí você tem mais 4 cartas pra você comprar. Se tiver o Zacian no campo, é uma energia que você descarta pra mais 2 cartas, então são 6 draw, mais a do turno 7, e com 1000 em campo se ainda tiver, você ainda tem a possibilidade de achar o doce raro. Feito isso, com uma Ultra Ball na mão, você monta a guard no T2, baixa o Zacian, enche de energia e bate o quanto dano você puder. Então, você tem que montar esse setup grande de colocar pelo menos 3 routes em campo pra você, nesse segundo turno, conseguir baixar as Kirlias, ter os draws e ir atrás do doce raro. Se é uma lista que tem doce raro, tem que fazer isso. Aí o Zacian, que é o atacante que entra em campo e ataca quando você quiser, ele não precisa entrar no T1. Ele pode entrar no T2. Na situação dele ali, ele demorou pra conseguir o Zacian. E quando ele consegue ver os dois de uma vez, né? É verdade. Esse foi o problema, né? Ele deu uma pesquisa, se não me engano, né? Não, acho que ele deu o Route, a Kirlia mesmo, ou a Gardevoir, agora eu não lembro. Sim. Mas foi feito assim, de compra 2 cartas. Ele comprou 2 cartas, caraca, 2 Zacian. Eu falei, nossa, é Deus mandando, baixa esses Zacian, sobe e bate. Tá ligado? Mas não rolou. Pra mim, o maior erro dele foi... já que ele perdeu o Palpad, não tem como voltar Pokémon mais, e ele não tinha Clara na lista. É um erro pra mim. Eu gosto de jogar com a Clara. Ele não tinha Clara na lista, ele só tinha a Miriam. Era a única forma de voltar cartas pro deck. E aí, se ele toma um stall ali, se perde todas as energias e ele toma um stall no Greninja, acabou o jogo. Não recua mais, não tem switch. Por isso que a Clara é importante também. E aí ele perdeu o Palpad, não perde atacante. Perdeu o Palpad, não perde atacante. Porque se você perder atacante,
vai dar BO. E aí ele perdeu um dos atacantes principais dele, aí não tinha o que fazer. Se ele não perde, na moral, se ele não perde esses Zacian, eu acho que ele levava. Porque se ele percebe que o cara não ia baixar o Vulpix mesmo, evoluir, ele ia caçar aquele Vulpix que o cara não evoluir mesmo. Aí ele teria virado o jogo. Mas faz parte, né? É aprender com os erros dele, mexer na lista, como eu já tô trabalhando na lista. Sim, e tentar melhorar pro próximo torneio. O que eu gosto de ver é que mudou a forma de jogar, né? Porque se você for pegar as outras formas, os outras Gardevoir, até o pessoal falando, eu tava jogando de forma X. Eu vi a lista dele e comecei a jogar de forma Y e tipo, mano, mudou a minha forma de jogar, tá ligado? E eu acho que esse é o legal, né? Quando você pega um cara que consegue maximizar uma coisa... Só uma coisa, o que eu achei mais legal foi que assim, um monte de gente antes do IC tava naquele papo assim, o Gardevoir tem que ser com o Mewtwo, porque senão você não ganha do Lost Box, porque você precisa dar o spread e não sei o que. E ele chegou na final com essa Gardevoir sem o Mewtwo, tendo uma Gardevoir de Shining Arcana só, sem o Gallade, que tava um monte de gente hypando que o Gallade ia ser importante. Achei bastante interessante. E se vocês olharem, durante o Day 2, né, rolou o London Cup. E no London Cup, quem ganhou foi quem? O Nico Alabas. Com uma lista de Gardevoir que é tipo 59 de 60 da lista do Tord. Ele tem uma mudança na lista, que ele sacrificou uma pesquisa de professores, então ele joga com 3, para poder ter 2 Gardevoir de Shining Arcana, em vez de uma só. É a mudança da lista. A primeira mudança que eu fiz aqui, tipo, que eu faria era essa, colocar a segunda Gardevoir. Eu continuo jogando dessa forma aí, com a mesma linha de Pokémon, eu só mudei pra colocar o carrinho, que busca 2 Pokémon de 90 no banco, que eu acho que é uma carta muito boa pra entrar no lugar. Também tô jogando... Na verdade, eu baixei mais, eu tô jogando com 2 boss, 2 pesquisas, quer dizer, porque muitas vezes a pesquisa virou descarte. Eu sei que é pra ter no início do jogo, mas muitas vezes a pesquisa... Porque não tem... Cara, se você não usar pesquisa no seu T1 de... Tipo, o oponente começou. Se você não usar pesquisa no T1, ela vira descarte. Então eu preferi trocar. Então eu tô jogando com esse carrinho e eu coloquei Saturnino na lista. Saturnino é a cal. Tá todo mundo jogando com Saturnino no TCG Live, pode ver. Porque tá todo mundo jogando com banco cheio, cara. Mirai não joga de banco cheio, Guard joga de banco cheio. Lost Zone algumas vezes enche o banco. Então, cara, o Saturnino tá vindo assim pra encher o saco. Na moral mesmo. Ficar esperto com o Saturnino. Né? Fiquem esperto com o Saturnino. Porque muitas listas estão usando Saturnino. Até lista que você não espera que esteja usando Saturnino, tá usando Saturnino. Pra poder quebrar o seu banco. Tipo assim, eu tô numa lista de Gardevoir, montei o setup, boto 3 Gardevoir na mesa ali. E eu tenho o Zacian. Pô, teve um cara que fez isso comigo. Eu tinha um Zacian com dano no banco, eu descartei o Zacian sem medo. Ele, só voltar pra mão e botar as energias depois. Não vou perder as minhas kills, não vou perder os routes. Então tem que tomar muito cuidado, porque o Saturnino tá vindo com ódio no coração. Não, Saturnino, que cartinha, hein, cara. Muito boa. Dá um draw de 3 cartas, mexe no banco do oponente, quebra o setup dele, é muito boa. E só um adendo, assim, talvez pra finalizar essa parte da Gardevoir, o pessoal talvez vai falar... Porque eu tô treinando de Gardevoir, por isso que eu tenho tanta coisa pra falar. No Japão, com o lançamento da coleção que teve agora, eu esqueci o nome dessas 2 coleções que lançaram, qual foi? Essas 2 últimas que... Hazard... Snow Hazard e Clayburst, isso. Gardevoir tomou o lugar dos baralhos de Lost como mais utilizado nesse último Champions League que teve. E, meu amigo... absurdo, jogando com a Iono, com a Marianne. Nossa, mas Iono putz, também. Ah, meu amigo. Eu acho que deveria ter mais carta de mexer na mão do oponente na Gardevoir, porque ela compra muita coisa, então você dá juiz não vai te prejudicar tanto, assim, entre aspas. Se você tiver a Skirl em campo, dá juiz, pô. Eu acho que ainda pode jogar com mais juiz do que pesquisa de professor. Talvez inverter uma pesquisa só e 3 juiz. É legal mesmo. Eu tô gostando de como a Gardevoir tá se saindo. Eu realmente esperava um pouco mais dos Lost Box. Eu acho que um Lost Box bem jogado faz um estrago.
faz um estrago gigantesco. Só que hoje os baralhos são divididos em setup e depois explodir. Ou você já, tipo, se você fizer o turno 1 ali perfeito, você já tá explodindo, tá ligado? Que é basicamente o que o Mil e o Lugia faz. E até o Miraidon faz isso, né? Se você consegue acertar tudo ali no seu T2, você tá atacando e normalmente você vai nocautear. Cara, Já a Gardevoir, ela vai jogar um pouco mais devagar, ela vai fazer o setup, ela vai começar fazendo um dano um pouco menor pra depois escalonar, né? Depois fazer essa troca ficar vantajosa pra ela. A mesma coisa o Lost. Só que o Lost não tá fazendo com tanta eficiência, porque eu acho que a galera já sabe jogar contra Lost. é né? mais ou menos. Já né? sabe a contagem, já sabe o quanto que vai vir, a matemática. O que pega do deck de Lost é o quão imprevisível ele pode ser de você ter uma tech E a absurda, tá Cresselia é ligado? bizarra, tá? Porque E a a Cresselia Cresselia, é assim, interessantíssima. você dá nocaute no... Se o cara não subir de Sableye, você dá nocaute no Sableye, ou então você dá nocaute no Confei, e pra voltar, o cara tem que dar nocaute de Sableye ou de alguma coisa que bata mais de 120 de dano. Porque o Confei não, o Cramoran só bate 110. E aí você dá uma Sim. Penélope, você limpa ela, sobe um outro bicho com recuo baixo, desce, sobe de novo e continua atacando. Meu amigo, é Sim, bizarro. você faz com que seu meu oponente irmão. tenha perdido um ataque. Né? Exatamente. É a mesma coisa contra o Lugia, porque você começa de. O Store Journey tem 130 de vida. Aham. Então, às vezes o pato bate, não mata, e o Store Journey devolve o nocaute, Sim. tá ligado? E aí você vai bater nele pra pegar um prize só, você vai deixar de pôr dano às vezes num Archeops, sabe? E às vezes o cara coloca o dano no Archeops, você consegue tirar com a Tsarina. Então o cara já perdeu toda a matemática dele ali, tá ligado? Sim. Então, Bizarro, não né? tá tão simples. A galera já tá sabendo jogar contra. Tipo, foi um deck que a gente acreditava muito no potencial dele. Só que a galera, de tanto acreditar no potencial dele, a galera já se preparou contra ele, tá Sim. ligado? E aí que eu acho que foi onde deu a brecha do prédio. Eu não esperava o prédio, não. Não esperava também. Porque era um deck muito manjado. Se você for olhar pra ver, a linha dele, assim, não tem muitas novidades, assim, né? Tipo, nossa, tem uma super tech. O Vulpix, ele é uma tech interessantíssima, só que é que nem o cara falou, na hora que vocês viram no final da entrevista lá, o cara perguntou, viu, qual que foi a carta que você acha que é a que mais te ajudou no baralho? Ele, com certeza o Duraludon, né? Na final foi o Drapion, mas pra mim foi o Duraludon Drapion 100%. cometeu crime. o que aquele Drapion fez. Com certeza. Mas então quando você olha a lista de Arceus e Prédio, você fica naquela coisa, pô, mas é uma lista que depende muito de si mesmo, né? Tipo, porra, você tem que começar com Arceus energizando, baixar o Duraludon, não tomar juiz. Então, tipo, é muita coisa que tem que dar certo. E a lista zica Mesmo bastante, com GX né? absurdo. A lista zica bastante. Sim. Tentei jogar com ela, assim, bem tranquilo. Agora, uma lista que zicou muito na minha mão jogando no live foi Lost Zone Gudra. Nossa, maluco, a primeira partida que eu joguei, eu não fiz nada. Não baixei nada. Gente, é o embaralhamento do online ou sei lá o que aconteceu. É o deck que não quer jogar. Mas, doideira. Então, por isso, e eu achei que o Gudra também teve um bom desempenho, né? Também era outro deck que tava bem silenciado aí, né? A galera não tava colocando aí como um deck tire. Só que eu também dou credibilidade pro baralho que conseguiu segurar o Lugia, né? Porque o Lugia, ele vai ter aquele início explosivo e a Gudra vai ter aquele início mais lento. Só que depois que você montou a Gudra, se o Lugia não conseguir fazer as reciclagens de energia, ele não vai dar hit KO, tipo, na Gudra. E querendo ou não, o Tyranitar, ele tem um custo muito alto. Essas 4 cartas que ele descarta, às vezes é muito importante, sabe? É umas cartas que às vezes você fala, puta, se não fosse esse último boss que ele descartou, se não fosse essa última energia pra dar o último recuo, eu conseguia ganhar. E às vezes é muito custoso esse último Tyranitar. E a mesma coisa do Duraludon, porque as listas que foram bem foi porque tiveram o Duraludon. Tava o quê? Tava atravessando efeito, tá ligado? Tava segurando energia. Então se você tem um deck de Arceus que começou travado, mas o cara montou um Duraludon, o que o Lugia faz? É verdade. Você viu a final da Júnior? Não vi. Cara, a final da Júnior foi maravilhosa. E uma Lugia contra Lugia. E um dos rapazes lá, eu não lembro o nome deles, o que era tinha um rostinho mais oriental, se eu não me engano, ele gastou muita energia pra poder recuar e atacar no início do jogo. E aí o oponente dele contou o deck dele. Eu vi, cara. Eu fiz a leitura da jogada. Ele pegou o próprio deck, contou quantas ainda cartas ainda tinha no deck, contou os prêmios não, o descarte do oponente
e deu um boys stall na Lugia e ficou só esperando o cara comprar e passar, porque não tinha mais energia pra poder descartar, pra pagar recurso. Nossa. Ontem a liga aqui que a gente jogou, eu empatei por causa disso. Cara, o maluco fez, o maluco Faltou fez essa energia pra jogada, falei assim, cara, não acredito, mano, que gênio, brother, que gênio. Ele contou certinho. Isso vai ser mais... Porque o maluco descartou realmente muita coisa no início do jogo. E ele fez uma play que eu acho que foi errada de ter atacado. Teve um turno que ele atacou do pássaro lá, o Archeops. E ele gastou recurso de energia no Archeops que era desnecessário, sabe? Era melhor ter focado em outro Pokémon pra atacar. E aí, por ter perdido muitas energias, ele não tinha como energizar nem do deck e nem da mão pra poder pagar o recuo. Não tinha mais energia dupla pra poder pagar o recuo e simplesmente tomou um boys stall e só ficou comprando e passando. Isso vai ser bastante frequente, tá? É por isso que eu tô até vendo, dando uma analisada, tem que pôr corda de fuga, tem que pôr alguma forma de recuar, sabe? Porque tomar esse boss stall aí no final do jogo, faltando um prêmio pra você ganhar o jogo, sabe? Você tendo vários atacantes montados, e o cara puxa o único que tem 3 pra recuar. Isso foi na primeira. É na segunda, ele abriu errado, ele abriu sem nada, comprou nada e tomou um donk. Foi triste. É triste, né? Aí é bad. Não, perder por donk é a parada que me deixa mais triste no Pokémon, é isso, tá ligado? Tipo assim, uma coisa é eu perder pra você e foi uma puta partida. Cara, o cara ganhou de mim na inteligência, o cara ganhou de mim... Pô, em Natal, eu tava jogando com um parça meu aqui de Campinas, olha só, eu fui em Natal enfrentar um cara aqui de Campinas que a gente se enfrenta direto. Faz parte. Não, mas quando você viaja pra jogar torneio, essa é uma realidade que vai acontecer. Você só não sabe a rodada. Que vai acontecer, Vai né? acontecer. Em que momento, né? Mas aí a gente tava na match lá, e ele tava de Lost Box, tava de Lugia. E eu juro pra você, a gente jogou 2 partidas, a gente já tava no terceiro jogo, final do terceiro jogo, indo pro terceiro turno, tipo, já tinha acabado todo o tempo, e ele conseguiu esconder de mim o Raikou e as energias elétricas. Ele não baixou em momento nenhum. E eu vi o Zacian, eu falei, pô, ele abriu mão de jogar de Raikou pra jogar de Zacian. Legal, porque, mano, ele não baixou a energia elétrica. Na hora eu fiz toda a jogada, nocaute, tá, ele precisa pegar 3 prêmios, eu preciso pegar 2, eu tenho 2 ataques, ele tem só mais 2 ataques também, então 3 turnos eu ganhei o jogo, não perco mais. Aí só sei que ele desceu o Raikou, pedra, boss, fez, falei, mano, mas como que você conseguiu esconder todas essas energias? Foi uma partida muito maneira. Porra, eu perdi. Exatamente, só podia ser. Falei, mano, eu preciso contar seu baralho, dá licença, né? Porque ele jogou, ele foi mais esperto, ele conseguiu esconder todos os recursos dele pra me enganar mesmo, tá ligado? Tipo, então foi uma jogada de inteligência dele, que é legal. Quando você perde de uma maneira assim, eu prefiro perder assim do que ganhar sem jogar, tá ligado? Eu sei como é que é, eu também prefiro perder prefiro 1000 vezes perder dessa forma do que não conseguir jogar e perder, tomar um donk assim, do nada. É complicado. Só pra... Eu tava falando que apareceu na stream a lista da Guard com a Clefk. Não foi na Master, foi a final da Senior, que foi Lost Zone Giratina contra Gardevoir e Mewtwo e tinha Clefk. E aí, acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi Lost Zone Giratina mesmo. O maluco botou 2 Clefk em campo, acabou o deck do cara. Aí o maluco não fazia nada. Mas na Master não teve mesmo, não. Eu tava olhando as listas da Master, não tinha... Nenhuma das que topou tinha Clefk, não. Da Gardevoir. Bom, acho que é isso, né, senhores? Isso aí. Podemos ir para o Rolling da semana? Manda brabo. Então vamos lá. Semana passada eu deixei como Rolling, né, analisar a situação de um Pokémon que tem a Lucky Energy e a Gift Energy ligadas e é nocauteado, né, por um dano de um ataque do meu oponente. Qual que eu vou trigar, né, primeiro? Qual que vai fazer seu efeito primeiro? E a resposta é muito simples. A Lucky Energy ativa na checagem de nocaute. A Gift Energy... desculpa, é o contrário. A Lucky Energy ativa na checagem de ataque. Né, você compra uma carta toda vez que você recebe dano de um ataque. A Gift Energy ativa na checagem de nocaute. Você compra até T7 quando o seu Pokémon ativa nocauteado. Então, como a checagem de nocaute acontece em momento posterior, né, na fase de ataque, o que vai acontecer? Você vai ativar a Lucky Energy e comprar a carta dela. Aí checou o nocaute, foi nocauteado, aí você ativa
a Gift Energy. Para a semana que vem, o ruling que eu quero deixar, até porque eu vi algumas discussões nos grupos por aí, vamos falar das pedras, né? A gente tem a pedra selada florestal, a terrestre e a celeste. Liguei a minha pedra florestal no meu Pokémon VMAX. Posso dar o efeito dela? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast de hoje. Não esquece aí, cara, de dar essa moral, compartilha com os amigos, avisa a galera que tem um podcast falando sobre Pokémon TCG competitivo, lendo notícias, comentando sobre notícias. Tenho certeza que seu amigo vai curtir pra caramba. Comente nas postagens, Instagram, Twitter, mande no e-mail também, que o Alcim vai mandar aí no final pra vocês. E a gente gosta de ler mensagens, o feedback de vocês é muito importante. Eu sou Alan Cruz, do canal Catuplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay. Tem vídeo aí rolando praticamente todos os dias e bastante conteúdo pra vocês surgindo aí. Transmitir o EUIC, vou transmitir próximos regionais que tiver possibilidade de transmissão. E fiquem de olho aí que tem muito conteúdo legal surgindo no canal. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Bom, vou deixar aí então um convite para todos vocês conhecerem o canal do Fala Miau, falamiau.com.br, lá vai ter todas as nossas redes sociais. A gente faz tudo, né? Conteúdo de Pokémon, Pokémon TCG, Pokémon Masters, Pokémon Unite. A gente tá aí com os times, as lineups ativas, né? E fica o convite aí então pra vocês conhecerem a gente. Eu estou tentando me tornar aí um pro player da vida, né? Tô fazendo aí essas trajetórias, então eu vou começar a fazer mais vídeos falando de TCG, né? Mas estamos aí, se tiver interesse, estaremos presentes nas lives todos os dias, de segunda a quinta-feira, sexta-feira. E aí é isso, cola lá com a gente, falamiau.com.br, estaremos esperando vocês. E obrigado aí pelo convite, galera. Muito legal falar de Pokémon. E a gente tem que... É que a gente tá parado no podcast, cara. Mas a gente tem que voltar a fazer podcast e a gente quer marcar com vocês já. Opa, vamos lá. Pra poder gravar Tô de dentro. novo. Porque, nossa, faz tempo que a gente não fala, não troca uma ideia. Tá falando pro João. Faz tempo que eu não escuto sua voz, mano. Como assim? E isso de forma vergonhosa, tá? Porque eu parei com a academia, eu parei de ouvir o Dragon News. É uma vergonha Parei com a gigantesca. academia também, vergonha. É uma vergonha. Temos que voltar. Vamos fazer isso. Temos que voltar, academia. Academia. Bom, é isso aí, pessoal. Você também pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram em @JoãoAlcim. E seguir lá o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar uma sugestão, um elogio, qualquer coisa assim, uma opinião mais comprida, pode mandar lá para dragonnews.podcast@gmail.com. E lembra, esse podcast é um oferecimento da Geek Shop Oficial. Acessa lá www.geekshopoficial.com.br e usa o cupom DRAGONEWS10 e você vai conseguir 10% de desconto nas suas compras de cartas, sleeves e acessórios para o Pokémon TCG. É isso aí e até semana que vem.